A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Angélica Lessa, com o tema A Necessidade da Reencarnação, do grupo Irmão Fritz. Vamos dar início ao estudo de hoje, pedindo bênçãos da espiritualidade superior. O nosso tema de hoje é a necessidade da reencarnação e utilizamos como fonte de pesquisas a revista O Consolador, número 2, ano 2, número 57, o site Espiritismo em Foco, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e as obras de André Luiz, Nosso Lar, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Inferno, todas psicografadas pelo irmão Chico Xavier. Primeiramente, nós trazemos aqui as questões 166 a 170 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz alguns questionamentos sobre a reencarnação. Vamos fazer uma rápida leitura e depois a gente vai aprofundar mais no tema. Questão 166. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea pode acabar de se depurar? Responde os espíritos, passando pela prova de uma nova existência. Questão 166A. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta. Em se depurando, a alma, sem dúvida, passa por uma transformação, mas para isso ela necessita de uma nova vida corporal. Questão 166b. Então a alma passa por várias existências corporais? Sim, todos nós temos diversas existências. Questão 166c. Parece resultar desse princípio que, depois de ter deixado um corpo, a alma toma outro. Dito de outra forma, que ela reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Respondem os espíritos. É evidente. Questão 167. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Responderam os espíritos. Questão 168. O número de existências corporais é limitado ou será que o espírito reencarna perpetuamente? Respondem os espíritos. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando estiver depurado de todas as suas impurezas, ele não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provações. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Questão 170. No que se torna o espírito após sua última encarnação? Respondem os espíritos. Espírito bem-aventurado, ou um espírito puro. Então, nós vemos que o Kardec questiona aos espíritos sobre a reencarnação, a necessidade da encarnação, por que o espírito precisa reencarnar. E eles respondem, da necessidade, qual o motivo que precisamos reencarnar, por que temos mais de uma reencarnação, é o que nós vamos passar a detalhar aqui para frente. Primeiramente, vamos fazer aqui rapidamente uma definição do que é reencarnação. Reencarnação significa entrar de novo na carne, ou seja, quando morremos, deixamos o corpo de carne ou o corpo material. Retornamos ao nosso estado natural de espíritos e para retornarmos ao plano material, novamente, precisamos retomar um novo corpo físico ou corpo de carne.
Isso que é a reencarnação. Como disseram os espíritos, para a gente voltar ao mundo material, a gente precisa ter um novo corpo. E também tem o desencarne, né, que é muito falado no espiritismo. O que é o desencarne? É perder o corpo de carne, é quando morremos e voltamos à nossa condição de espíritos. Então, é a providência divina trabalhando a nosso favor. É Deus, com a sua infinita misericórdia, nos dando uma nova oportunidade para aprendermos e repararmos nossas faltas sem o peso do medo ou da culpa. O corpo de carne, ele funciona como um disfarce para os outros e como um alívio para nós, já que não lembramos de nossas falhas e nem as dos nossos irmãos. Temos uma nova aparência. Não lembramos de nossas vivências pretéritas e possuímos o domínio sobre o que falamos e sobre o que expressamos, sendo-nos possível dissimular pensamentos e emoção. Diante disso, nossos espíritos protetores utilizam, essa situação para nos juntar nas nossas famílias ou nas mesmas comunidades. Os espíritos que necessitam de reconciliação são juntados dessa forma, protegidos uns dos outros pelo disfarce, entre aspas, do corpo físico. Temos a oportunidade de travar novas relações com todos. Se soubermos fazer uso dessa possibilidade com sabedoria, não só não mais faremos desafetos, como iremos pouco a pouco reparando nossos erros do passado e sublimando em relações de famílias equilibradas e amorosas o ódio dos inimigos de outros tempos, de outras reencarnações. Nós não podemos esquecer também que a reencarnação vai além disso. Como disseram os espíritos Allan Kardec, precisamos vivenciar todos os tipos de experiência na carne para a nossa evolução. Temos que vivenciar experiências variadas para nos relacionar com a diversidade de outras criaturas que povoam o universo. Necessitamos nascer ricos para aprendermos a usar o dinheiro, visando o progresso da humanidade e não apenas o nosso. Nascer pobre para aprendermos que nos é possível ser úteis aos nossos irmãos, mesmo sem dispormos dos recursos materiais. Bonitos para sabermos como utilizar a beleza para influenciar os outros para o bem, com o nosso exemplo de humildade e trabalho. Feios para que saibam que a feiura não é obstáculo às nobres ações. Saudáveis para sermos motores das grandes realizações. Doentes para mostrarmos aos que se sentem fracos e incapazes o quanto pode aquele que tem força de vontade. As características de cada reencarnação que temos, sejam elas raciais, familiares, econômicas, sociais ou religiosas, são sempre as mais adequadas ao estágio de evolução no qual nos encontramos, tendo sido cuidadosamente escolhidas pelos nossos protetores e guias espirituais, visando o nosso melhor aproveitamento. Temos que lembrar que não existe pecado, não existe punição. Tal percepção das leis de Deus é um resquício que nós trazemos dos ensinamentos que tivemos quando seguíamos outras religiões. O que existe é aprendizado contínuo nos caminhos da evolução incessante. Ainda no livro Nosso Lar, André Luiz nos lembra que o corpo é o empréstimo temporário da terra, a alma, no entanto, é a verdadeira viajante da eternidade. Vemos nas palavras do nosso irmão que somos imortais, que o corpo físico é um empréstimo que Deus nos dá para o auxílio de nossa caminhada rumo à evolução. Aprendamos, então, a amar e respeitar o nosso corpo, tratando-o com cuidado e atenção para que, saudável, ele seja o instrumento de nosso progresso e dos demais seres com quem nos relacionamos na vida,
Afinal, o corpo físico que ganhamos a cada encarnação é o templo onde, com estudo e trabalho no bem, construiremos o reino dos céus que Jesus nos ensinou estar dentro de nós. Dito isso, podemos perceber que as nossas atitudes de hoje vão ditar o nosso futuro e, a partir daí, passamos a ter uma melhor compreensão do porquê nós nascemos em condições diferentes dos nossos irmãos. Lembrando que as diferenças não são um castigo nem premiação da providência divina, e sim escolhas e consequências do que fizemos das nossas vidas pretéritas e que estamos sendo impactados com essas consequências. No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, André Luiz nos diz: a morte não extingue a vida. A morte não extingue a vida. É apenas a porta de entrada para outra dimensão de existência, onde continuamos a aprender e evoluir. Então, se continuamos a evoluir, nossa verdadeira vida é a espiritual. Por que precisamos encarnar, já que a nossa verdadeira vida é espiritual? Por que não podemos corrigir nossos equívocos ou evoluir e aprender no mundo espiritual? Também André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz que o ambiente espiritual para onde somos conduzidos após a morte é um reflexo de nossas ações, pensamentos e emoções. Cada um encontrará um local de acolhimento condizente com suas necessidades e méritos. O que ele quis dizer com isso é que nós, quando desencarnamos, continuamos a mesma pessoa, só perdemos o corpo físico. E dessa forma, seremos atraídos para ambientes e espíritos que possuem a mesma sintonia, ou seja, a nossa condição espiritual será de acordo com aquilo que pensamos, vibramos e como foram as nossas condutas quando encarnados. Diante disto, observamos a lição também do nosso irmão André Luiz, através do livro Céu e Inferno, Céu, entre o céu e a terra, que diz: os que cultivam o bem em suas vidas terrenas sentem-se imediatamente reconfortados na transição, enquanto aqueles que se deixam dominar por sentimentos de ódio, mágoa ou egoísmo enfrentam turbulências interiores que dificultam sua adaptação. Outro detalhe que nós observamos nas obras de André Luiz é que quando deixamos o corpo físico, nossas sensações ficam mais latentes, porque não possuímos mais os bloqueios da matéria, ou seja, do nosso corpo de carne. O que ele quer dizer é que não existe dissimulação no plano espiritual. Não conseguimos disfarçar nossos pensamentos. E as nossas emoções são facilmente percebíveis por quem esteja em nossa faixa de sintonia. Da mesma forma, nós também conseguimos ver e sentir os demais espíritos que estão na mesma condição que nós. Agora imaginemos, primeiramente, todos os inimigos que fizemos no passado, pessoas que prejudicamos, nos vendo, querendo resolver suas questões ou até se vingar, né? Segundo, imaginemos também nós conseguindo perceber, sentir quem nos prejudicou, a dor e a revolta que sentiríamos. Em terceiro, nós diante de nós mesmos, todos os erros que cometemos, lembrando das nossas existências passadas, várias reencarnações vividas, ou seja, muitos erros cometidos. Será que nos perdoaríamos? Será que conseguiríamos nos aproximar dos nossos irmãos, tanto para perdoar como para sermos perdoados? Poderíamos tentar trabalhar a favor da evolução. Porém, diante de tantas informações ou lembranças, será que conseguiríamos? Por isso a necessidade da reencarnação, porque quando reencarnamos, esquecemos do nosso passado. Encarnados, os nossos irmãos equivocados que tentam nos prejudicar
não consegue nos encontrar com facilidade. E nós também nos esquecemos daqueles que nós prejudicamos, tendo a oportunidade de trabalhar em prol da nossa evolução com mais facilidade. E isso nada mais é que a providência divina trabalhando a nosso favor. Então, como precisamos estar sempre retornando ao plano material para poder evoluirmos, precisamos sempre de um novo corpo. E qual o objetivo desse corpo material? O que ele é para a gente? Segundo a definição dos espíritos, ele é um instrumento que nos auxilia no progresso, na nossa evolução. Porque a reencarnação, ela representa a chance de um espírito continuar progredindo. E a única forma dela progredir, da gente poder progredir, é através do nosso corpo físico. E Kardec também pergunta para os espíritos qual que é o objetivo da reencarnação. Na pergunta 167, que nós já fizemos a leitura, ele questiona: qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem a ele: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Diante dessa questão, a gente não pode deixar de lembrar que existem muitas pessoas que acreditam que não existam outras vidas, que a vida que a gente vive hoje é só essa, pronto, e acabou. Se pensarmos que temos uma única vida e tudo se finda com a morte, estaremos ignorando questões lógicas que vemos e vivenciamos durante toda a nossa vida. Por exemplo, pessoas que nascem inteligentes, saudáveis, bonitas, outras que nascem com deficiência física, mental, feios, doentes, alguns bondosos, outros rudes. Que justiça divina seria essa que permitiria que isso acontecesse? Já que a vida é uma só, por que uns são premiados e outros fadados a viver numa condição menos favorecida? É um pensamento muito ilógico imaginar que nós só temos uma vida. Admitir essa possibilidade é negar a justiça das leis divinas, o que equivale a negar a própria divindade. Daí o que disseram os espíritos a Kardec: onde estaria a justiça se não existisse as reencarnações? Então, mais uma vez fazemos a pergunta, agora de um outro prisma, de uma outra forma de ver. Se então existe a justiça divina, por que nascemos nessas condições? Uns saudáveis, outros doentes, alguns não tão inteligentes, uns nascem e rapidamente morrem, outros vivem além da expectativa de vida. E aí nós também recorremos ao Livro dos Espíritos, na questão 115, onde Kardec pergunta: entre os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e sem conhecimento. Então, todos somos criados da mesma forma e com a mesma condição. O que nos faz seguir caminhos mais ou menos tortuosos são as nossas escolhas, e toda escolha tem sua consequência. Essas escolhas e as suas consequências, elas são tratadas no Espiritismo como lei de causa e efeito. Além disso, existe a necessidade de o espírito viver todas as experiências no mundo material, também para seu aprendizado e consequente evolução. E o que seria, nós tratamos aqui da lei de causa e efeito. O que seria essa lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é a consequência das nossas atitudes. Por exemplo, se nós plantamos tomate, nós vamos colher tomate. Se nós plantamos abacaxi, nós vamos colher abacaxi. Se nós plantamos abóbora, não adianta a gente querer colher tomate, que a gente vai colher abóbora. Da mesma forma são as nossas atitudes. Nossas atitudes são como sementes que plantamos em nossa vida, que deve ser considerada como um todo,
englobando inclusive a existência física e a continuidade na vida espiritual. Temos que lembrar que quando desencarnamos, não mudamos quem nós somos. Fora da matéria, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. E o que fizemos nas nossas encarnações impactam a nossa vida no mundo espiritual, ou seja, o nosso espírito. Assim, se cultivarmos pensamentos e atitudes centrados na moral cristã, como a caridade, a paciência e a gratidão, vamos estabelecer relacionamentos saudáveis e fraternos. Por outro lado, se alimentarmos sentimentos como egoísmo, o ódio e a inveja, colheremos as amargas consequências dessas atitudes. Cada ato praticado, cada palavra proferida tem potencial de criar ondas de energia que se estendem atravessando o tempo e espaço, impactando não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Frites. Boa noite.